Social e que, portanto, é necessário fazer uma reforma da Previdência para garantir a sustentabilidade desse sistema. Ficou amplamente comprovado que o sistema da Seguridade Social no Brasil não é deficitário. Se utilizava de ardis contábeis, de manobras amplamente desmascaradas, inclusive nesta comissão, e que se comprovou que o sistema de seguridade social no Brasil é um sistema superavitário, tanto é superavitário, que desse sistema era retirado bilhões de reais para cobrir outros rombos públicos brasileiros, mas que não estavam localizados no sistema da seguridade social. Portanto, essa primeira justificativa é uma premissa falsa. A segunda premissa, amplamente debatido, de que está acontecendo, e é verdade, o envelhecimento da população brasileira. E que, portanto, o sistema se torna insustentável a médio e longo prazo em função do envelhecimento. Esse é um raciocínio simplista que visa confundir a opinião pública brasileira, tendo em vista que, quando nós discutimos aqui os elementos que compõem um cálculo autorial, que significa se esse sistema é sustentável ou não, ao mesmo tempo que a população brasileira envelhece, a população economicamente ativa, que é a que vale para o cálculo autorial, ela ainda cresce no Brasil, mesmo até 2030. Em 2030, inclusive, ela é maior do que em 2008. Essa população, o percentual dessa população economicamente ativa. E as premissas que foram estabelecidas para apresentar o sistema previdenciário brasileiro como insustentável foram amplamente discutidas aqui e demonstradas como falsas. Elementos como dados macroeconômicos que foram manipulados ou não apresentados, as microinformações que alimentavam esse sistema, ficou demonstrado que o sistema do cálculo autorial, que é um segundo embasamento para esse debate da Previdência, portanto, dois argumentos falsos. Chega o argumento efetivamente verdadeiro. Qual é o argumento verdadeiro? Essa reforma é para cumprir a PEC da maldade, a PEC 55, que garante a definição de um teto dos gastos públicos no Brasil, que, aliás, não existe em país desenvolvido nenhum no mundo. É inédito. Isso é uma jabuticaba brasileira. Jabuticaba do laboratório neoliberal brasileiro, que estabelece um limite e que o orçamento só é reajustado com base num processo inflacionário, perdendo o governo a capacidade de usar a política macroeconômica anticíclica, o que é um absurdo do ponto de vista das políticas sociais no Brasil. Um outro elemento que foi utilizado em relação à justificativa é criar um ambiente econômico no Brasil de sustentabilidade para a geração de emprego e renda. Não se gera emprego e renda tirando direitos. Um dos elementos fundamentais da geração de emprego e renda é a demanda das famílias, à medida que se esvazia financeiramente as famílias. E olhe que o sistema previdenciário e de assistência social no Brasil, em 76% dos municípios, ela é bem maior do que a principal receita que irriga esses municípios, que é o Fundo de Participação. Portanto, a retração da demanda das famílias é um instrumento de recessão econômica e não de ativação da atividade econômica. Assim como está sendo justificado também a reforma trabalhista e agora a mais absurda reforma que se quer estabelecer de iniciativa do PSDB, do deputado Nilson Leitão, que quer restabelecer o feudalismo no Brasil e a escambo, e a política de escambo, que agora os trabalhadores podem ser pagos com alimento e com moradia e com relação à propriedade da terra. Isso é voltar ao sistema feudal brasileiro. Não basta a reforma trabalhista voltar à década de 40, agora querem, para o trabalhador rural, voltar ao sistema de escambo e às relações semifeudais no Brasil. Nesse sentido, entrando aqui no conteúdo do substitutivo, o substitutivo, na verdade, ele não pega nas questões essenciais
que impedem o acesso das pessoas mais carentes no Brasil, das pessoas mais pobres, ao direito à previdência social no Brasil. O primeiro elemento é que ele não modifica a exigência de carência de contribuição. Portanto, esse relatório maqueia questões e em certos aspectos, eu vou provar aqui, é pior do que a própria PEC. Primeiro, que um dos principais elementos impeditivos do acesso da população à previdência social no Brasil, às suas aposentadorias, é exatamente a exigência dos 25 anos com a idade mínima de 65. Em cada 10 brasileiros e brasileiras aposentadas hoje, 7,8, quase 8 brasileiros não conseguem cumprir essas duas exigências. Por quê? Cerca de 60% sequer atinge 24 anos. E cerca de 70,8% dos brasileiros, 78,9%, melhor dizendo, dos brasileiros, contribui com menos de 25%. Portanto, como é que essas pessoas vão alcançar essas duas condições, esses dois elementos que são determinantes e condicionantes para o acesso à aposentadoria? Essa exigência de 25 anos de contribuição, que não é modificado, essa é a essência desse substitutivo, mantém essa essência da PEC 287, que ela não permite que as pessoas tenham acesso, mesmo porque nós sabemos a rotatividade do emprego no Brasil, nós sabemos que, em média, durante o ano, as pessoas contribuem 5 a 6 meses durante o ano, 40% de rotatividade no emprego informal, isso na formalidade, fora o mercado informal, que é 40%. Ora, com essa exigência, nós não teremos, uma reforma, é um modelo de exclusão previdenciária, como muito vem se denunciando aqui, porque a exigência desses 25 anos consecutivos de contribuição vai afastar grande parte dos brasileiros e brasileiras do acesso à aposentadoria, que é um instrumento muito importante. Sem falar na questão do aumento da idade. Olha, se fala muito em comparação do Brasil com os países que existem aposentadoria a partir de 65 anos, mas não se leva em consideração a média de vida do povo brasileiro, principalmente o tempo de saúde que o povo brasileiro tem e a sua comparação com a OCDE. No Brasil, a expectativa de vida saudável é de 64 anos. Com idade mínima de 65, a maior probabilidade é que a aposentadoria encontre o beneficiário já sem saúde. Na maior parte da OCDE é de 74 anos. Na Itália, 73 e no Peru, 67 anos. Portanto, a conjugação dessa exigência da idade mínima para as condições brasileiras é de aposentar pessoas, grande parte, já sem saúde. Sem falar no cálculo do benefício. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, cálculo do benefício. 15 anos, hoje se tem direito. A PEC e o substitutivo, não se tem direito. Com 25 anos de contribuição, hoje, as pessoas já se aposentariam com 95% das suas contribuições. Na PEC 76, o substitutivo piora a situação. No substitutivo, 70% do valor que ele ganhava na ativa. Portanto, nesse aspecto, o substitutivo é pior do que a própria PEC. Ou seja, como diz na Bahia, tem um ditado, que a emenda termina saindo pior do que o soneto. É remendar um Frankenstein, que é essa proposta de reforma da Previdência. Um aspecto importante, a pensão por morte. Hoje, a pensão por morte é integral e nunca inferior ao salário mínimo. A PEC acaba com a integralidade e no substitutivo foram mantidos os vínculos com o salário mínimo e mantido a regra 50 mais 10 por dependente. Ora, é exatamente na hora que você perde um componente importante da sua receita, seu orçamento familiar, que é o seu parceiro ou sua parceira,
é exatamente nessa hora que você penaliza com a redução pela metade, praticamente, do benefício em relação à pensão por morte. E não pode acumular os benefícios. Na PEC não proibia a acumulação. Aí vem o substitutivo e diz que não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Quer dizer, mesmo que a contribuição durante a vida toda do aposentado, do falecido, tenha sido maior do que o salário mínimo, você faz a redução para 2 salários mínimos. Sabemos que as condições de 2 salários mínimos no país são muito limitativas, principalmente para quando se chega numa idade em que a visita à farmácia é mais constante do que a visita à diversão. Portanto, esses são elementos, sem falar na questão da regra da transição, que é absurda, especialmente com os funcionários públicos. Quero dizer que, nesse sentido, essa reforma da Previdência, ela é extremamente perversa com o povo brasileiro. Mas quero destacar uma área onde eu tenho uma relação direta com os companheiros da CONTAG, da FETAG, que é a área dos trabalhadores rurais, cujo estado que aqui represento é o estado que tem a maior população rural do Brasil. A reforma reservou grandes maldades para os trabalhadores rurais. O substitutivo elevou a idade mínima das trabalhadoras rurais de 55 para 57. A exigência da contribuição individual e mensal diz respeito aos diversos modelos de arranjos produtivos familiares. Eu e Bebeto aqui somos da região do cacau. Cacau não é cebolinha verde que dá todo mês. Cacau tem safra. Agricultores familiares na nossa região, mini produtores, agricultores familiares, quando produzem, não têm renda mensal. Eles produzem, não podem contribuir mensalmente. Portanto, em relação ao trabalhador rural, ela é perversa. Ao meu estado, ela é perversa, porque tira a contribuição da família, que se faz num percentual na hora da venda da produção, na hora da comercialização, portanto, mantém a sua realidade de acordo com a produção e com seu vínculo laborial, e passa a ser individual e mensal. Essa é uma realidade que vai tornar impeditivo completamente essa realidade do homem do campo, além da comprovação do que é ser trabalhador rural, que hoje é facilitada essa contribuição, querem hoje dificultar ainda mais. Tem mecanismos mais eficientes? Tem, mas os mecanismos que quer se estabelecer como sendo exigido razoável início de prova material, o que é isso? É tão subjetivo quanto é hoje nos sistemas de avaliação em relação à saúde do trabalhador, que é feito pelos peritos da Previdência. Então, nesse sentido, é perverso com os estados do Nordeste, com os estados onde tem população rural, porque vai impedir que o homem do campo, que a mulher do campo, trabalhe, que tenha acesso à aposentadoria, como hoje foi um dos principais instrumentos de incentivo às economias municipais, o fortalecimento das economias do interior do Estado. Portanto, isso aqui vai ser uma derrota muito seríssima, muito séria, que vai agravar ainda mais a situação de vida do homem do campo. Em relação às LOAs, concluindo, senhor presidente, o benefício, ele termina elevando para 70 anos, o benefício poderia ser inferior ao salário mínimo. No substitutivo, a idade mínima sobe para 68 e a referência no salário mínimo fica mantido. Para concluir, como maldade adicional para os que se aposentam, hoje a aposentadoria determina o fim da relação de trabalho, cabendo ao empregador pagar as verbas rescisórias. O substitutivo determina que até uma lei complementar discipline a dispensa arbitrária, o empregador fica dispensado de pagar o aviso prévio e multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Portanto, mais uma vez, suprime os direitos dos trabalhadores. Vai chegar uma coisa aqui? Senhor presidente. Agradeço muito, senhor. Sim, estou lhe ouvindo, lhe concedo. Portanto, nesse sentido, como representante de uma região pobre, que é a região do Nordeste, uma região que tem uma população rural enorme como a Bahia, nós nos posicionamos aqui contra a reforma da Previdência,
vamos voltar contra essa reforma da Previdência e contra esse substitutivo, que na verdade ele piora o processo, não é um elemento de negociação nem de discussão séria com as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Contra a reforma da Previdência, porque ela significa impedir que o povo brasileiro tenha acesso a esse instrumento importante de distribuição de renda.